Olá, eu tenho comentado nos vídeos anteriores, convidando vocês a participarem do canal, deixando sua dúvida, fazendo a sua pergunta, compartilhando aqui comigo quais são as suas dificuldades, os seus desafios e colocando perguntas que vocês gostariam de alguma maneira que eu respondesse para a gente interagir aqui no canal. E hoje nós temos a primeira pergunta, né, que chegou aqui nessa oportunidade de a gente interagir um pouquinho mais. É a pergunta da Sandra. E a Sandra ela traz uma questão que com certeza hoje, nesse momento de pandemia que nós vivemos, ele é uma pergunta que com quase toda certeza deve estar na maioria dos lares. Sandra, obrigada pela tua participação, seja muito bem-vinda aqui no canal. Obrigada por você já compartilhar sua dúvida aqui conosco e será um prazer dividir com você aqui um pouquinho do que eu posso contribuir com você nessa sua questão. Então a Sandra, ela pergunta como lidar com a filha de 8 anos que está em casa com aulas online, junto com a mãe que trabalha em home office, pois ela tem dificuldade na interpretação de textos e em compreender as tarefas e executá-las com autonomia. Pois bem, a criança ela vive dois momentos bastante importantes na infância que, antes de ir direto à resposta da Sandra, eu gostaria de contextualizar. Primeiro é o que a gente chama da primeira infância, que são dos 0 aos 7 anos, onde essa criança vive a energia feminina, a energia da mãe, a energia que os orientais chamam de Yang. E na energia da mãe estão as emoções, os relacionamentos, os sentimentos, a intuição, o cuidado. Todas essas características estão presentes nessa primeira fase. Já na segunda fase da infância, que são dos 8 aos 14 anos, a criança entra no que a gente chama da fase do pai, né? Que é a fase então onde ela vai desenvolver um raciocínio lógico, espacial, com questões da objetividade, da liderança, da iniciativa, do exercer a sua já autonomia adquirida nessa primeira fase, nesse momento da vida. Então, quando a gente olha para o momento que a filha da Sandra está, ou seja, com 8 anos, já na energia do pai, é exatamente nesse momento que ela começa a exercer essa liderança, essa iniciativa, essa coisa de ir resolver as coisas de um modo mais lógico e mais racional. E olha só, a interpretação do texto não é justamente isso que vai sendo exigido da criança nessa fase escolar? Olha que interessante, quando a gente olha para essa situação e como mãe, como pai, nós nos sentimos na obrigação de ajudar o filho e é nossa obrigação. Porém, na fase escolar, nas responsabilidades e nas atividades da escola, a criança deve ser desenvolvida, incentivada a cada vez mais ela buscar a realização das suas tarefas com as suas condições, com aquilo que ela já tem de recursos para fazê-lo. E as dúvidas, as dificuldades, a criança pode ser estimulada a esclarecer com os pais e nesse sentido é importante que os pais estejam alinhados com a metodologia da escola, porque vejam só,
O jeito como o ensino acontece hoje é muito diferente do ensino da nossa época. A forma como o ensino se dá, ele passa por diferentes abordagens dependendo do tipo da escola que os nossos filhos estão. Então, às vezes, quando a gente sai explicando coisas daquele jeito que nós aprendemos, a gente mais complica a vida da criança do que ajudamos. Então é importante que as questões da escola sejam tratadas com a professora, com o método que a escola trabalha, incentivando a sua filha, o seu filho, a utilizar o que ele sabe fazer, incentivá-lo a responder como entendeu, responder como a professora explicou durante a aula. E se a criança não lembrar, explicar que ela pode, na aula seguinte, falar para a professora que ela não entendeu ou admitir que ela não prestou atenção na aula e pedir para a professora explicar de novo, para que ela possa então fazer essa tarefa com autonomia, fazer essa tarefa com iniciativa, fazer da forma como ela está compreendendo o mundo. Então, mãe, perceba que nessa fase da vida da sua filha e para as outras mães que estão assistindo, dos seus filhos também, esta fase dos 8 aos 14 anos, é importante que você auxilie o seu filho na busca da autonomia, da iniciativa, da responsabilidade dentro daquilo que ele já sabe fazer, dentro daquilo que ele já tem recursos para fazer ou então aprender a fazer. E o pai e a mãe auxiliam no sentido de dar o suporte para que ele vá buscar essa informação, para que a criança assuma aquilo que ela deixou de fazer, que ela busque o auxílio do professor com segurança, com autonomia, fazendo a sua tarefa como sendo a sua responsabilidade. A escola é o lugar onde a criança aprende e onde é o espaço em que ela domina. Então é fundamental que ela seja cada vez mais incentivada a agir nesse espaço. A escola representa o começo daquilo que logo será o futuro profissional dela, o ambiente empresarial, onde ela não vai ter ajuda do pai e a mãe para fazer, onde vai ser necessário ela ter aprendido os recursos de onde buscar, de como ir buscar. E isso, o amor de mãe, o amor de pai, o apoio, o respeito e limites bem definidos serão recursos muito mais úteis no futuro do que muitas vezes forçar a barra para a criança estudar cada vez mais ou a mãe sentar do lado da criança e exaustivamente ficar pressionando a criança a aprender, forçando e fazendo isso de uma forma muitas vezes exagerada. Então, essa é minha dica para você, Sandra, que já participou aqui do canal fazendo essa primeira pergunta. Muito obrigada. E a todos vocês que assistem e curtem o canal, mande aí as suas dúvidas, mande as suas perguntas. Vai ser um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês e convivendo com vocês de forma digital, porém juntos e muito próximos por meio da tecnologia. Um grande e afetuoso abraço a todos vocês.